Graça e paz, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Anderson Santos, estou aqui para gravar mais uma aula, mais uma videoaula. Eu sempre me apresento, talvez você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez ou foi indicação de alguém. Então fica conosco aí, porque nós vamos ter pelo menos alguns minutos aprendendo a palavra do Senhor. Para você que já é o nosso aluno, lembrando sempre que você precisa estar com o teu módulo, tá? Módulo numa mão, Bíblia na outra, você tem sempre que estar estudando a palavra do Senhor, o módulo aí para te auxiliar, mas nós entendemos que talvez você esteja assistindo essa aula num tempo oportuno, ou seja, talvez você conseguiu dar uma pausa aí no teu trabalho, na sua empresa, e você está aproveitando esse tempo para poder estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Então isso é muito bom, né? Todo esforço ele é recompensado, o teu trabalho não é vão no Senhor, tá bom? Então, como nós fazemos sempre antes de começar as nossas aulas, começamos com uma oração, porque é o Senhor que vai nos dar o aprendizado, o entendimento na qual nós precisamos, tá bom? Vamos dobrar, eu ia falar dobrar os nossos joelhos, né? Fechar os nossos olhos, você que pode dobrar o joelho, dobre, né, meu irmão? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer por este momento. Ó Deus, pedir a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas. Abençoa meu irmão, a minha irmã que está a assistir a esta aula. Fala com ele, ó Pai, de maneira que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Bom, vamos lá. Então você que está na sequência do estudo conosco, você sabe que nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento. Olhando o panorama do Antigo Testamento, nós já fizemos aí Pentateuco, já fizemos históricos e poéticos, e agora nós estamos estudando os profetas. Já falamos aí dos profetas maiores, e agora nós vamos começar a falar dos profetas menores. Então eu tenho aqui, a nível de introdução, vale lembrar que os livros conhecidos como profetas menores, na verdade, nada tem a ver com ser livros de menos importância ou livros secundários. Na verdade, o título menores vem totalmente relacionado ao tamanho dos seus escritos. Eu já falei isso no começo do nosso módulo, mas vale a pena lembrar. Então, a diferença dos profetas maiores e dos profetas menores e maiores está justamente no tamanho da composição dos seus livros. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, como nós estudamos, são os profetas maiores. E agora nós vamos começar aí com os profetas menores. Então, quem tem um módulo tem uma cronologia aí, tem um desenho, uma cronologia dos profetas menores. Então você tem aí a data mais ou menos em que momento eles surgem no cenário de Israel. Por que isso é importante? Porque, na verdade, meu irmão, a ordem que você tem aí na sua Bíblia, né, não é uma ordem cronológica. Então, os profetas menores, eles ficam, o conjunto deles, ficam ali logo próximo ao Novo Testamento. E aí dá a entender, quem não conhece, é que eles surgem no cenário de Israel lá na frente. Então, a importância de você olhar para a cronologia que está aí no seu módulo, tá bom? Esse gráficozinho. Então, tem aí as datas são antes de Cristo. Então, você tem o profeta Joel, aproximadamente no ano 835, Oséias, 760. Em que momento eles surgem no cenário de Israel, tá bom? Vamos lá. Então nós vamos começar aqui, não lembrando que não é ordem cronológica, mas seguindo a ordem que está aí na sua Bíblia. Então o primeiro profeta que nós vamos falar, dos profetas menores, é o profeta Oséias. Isso mesmo, profeta Oséias. O nome Oséias, etimologicamente falando, Yahvé é a salvação, ou Deus é a salvação, da onde vem também Josué e Jesus. Então você tem o nome Oséias. Oséias, ele contempla os últimos dias do Reino do Norte, ou seja, Israel. Devido à decadência espiritual, social e política, o juízo de Deus estava próximo. E Oséias surge nesse cenário como um oráculo de Deus, para demonstrar a grandeza do amor de Deus, caso o povo se arrependesse. Porque senão esse juízo culminaria
no cativeiro assírio. E aí nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do nosso estudo. Então a fidelidade espiritual do povo, da nação de Israel, e quando agora eu falo Israel, você tem que estar atento que o reino já está dividido, o reino do norte e o reino do sul. Então Israel é uma referência ao reino do norte. Então a fidelidade espiritual do povo de Israel foi comparada a um pecado de adultério. Então é nesse contexto que surge Oséias. Por quê? Porque o Oséias ele presenciou no próprio casamento o que Deus estava sentindo com relação à nação de Israel. Então Oséias ele vai sofrer com a infidelidade da sua esposa, mas mesmo diante da traição, mediante ao adultério, o que é que vai acontecer com o profeta Oséias? Ele demonstra o amor e a misericórdia de aceitar a sua esposa de volta. Então Oséias é um profeta que ele surge no cenário de Israel, e Oséias é alguém que prega não somente aos ouvidos, mas Oséias prega também aos olhos. Mas aí talvez você olhe e diga assim, mas o que é isso, pregar aos ouvidos e pregar aos olhos? Meu irmão, Oséias vai ilustrar com a sua própria vida aquilo que era a mensagem de Deus ao povo. Quando você olha o chamado dos profetas, não só Oséias, mas como nós também já falamos dos profetas maiores, todos eles pregavam, anunciavam o oráculo divino, não apenas por meio de palavras, mas eles ilustravam por meio da própria vida. Ou seja, eles anunciavam à nação aquilo com o que era a mensagem de Deus, pelo exemplo da sua própria vida. Então, da mesma maneira que Deus viu a sua noiva, né, Israel, a nação de Deus, ele olha para a esposa de Oséias, ou seja, a esposa de Oséias o trai, a nação de Israel traiu o Senhor. A esposa de Oséias quebra o princípio da aliança. A nação de Israel quebrou o princípio da aliança. A esposa de Oséias se prostituiu. A nação estava se prostituindo com outros deuses. Então essa é a temática. Então Oséias é alguém que prega não apenas com vida, mas prega com a vida. E esse é o grande desafio de nós, profetas, pregadores, ministros de Deus. Pregue não apenas com vida, mas pregue com a sua própria vida. A sua vida tem que ser um livro aberto. Então Deus vai demonstrar, através da mensagem vivida por Oséias, o seu amor. Por quê? Porque mesmo depois de tudo aquilo que Israel havia feito, mesmo depois de tudo aquilo que Israel havia se prostituído, abandonado a Deus, o Senhor confirma o seu amor pela nação e ele está disposto a trazê-la de volta em justiça, em perdão, em amor. Então perceba que o tema do livro, né, nós vamos falar mais para frente, mas essa graça, esse amor de Deus já é constante nas páginas do Antigo Testamento. Então o que é isso? Esse amor em perdoar, em trazer de volta. É graça, né? É o favor não merecido. Então nós temos a cronologia, como eu falei para os irmãos, essa linha do tempo aí, em que momento surge Oséias no cenário de Israel. Você tem Oséias aparecendo aí no cenário de Israel no ano aproximadamente 760 antes de Cristo, né? Antes da era cristã. Então ele vai surgir no cenário no ano 760. O seu autor, né, o autor do livro de Oséias, o versículo introdutório do livro atribui a obra a Oséias, filho de Beri. Ele foi um profeta do reino do norte. Então ele profetiza ao reino do norte. E aí ele vai ter como contemporâneos Amós, Isaías, embora seja um profeta maior, é contemporâneo de Oséias. E o próprio Miqueias também é contemporâneo. Então, o chamado de Oséias, irmãos, ele se inicia em um tempo de grande prosperidade financeira. Ou seja, ele surge aí no final dos longos anos de reinado de Jeroboão II. E esse contexto, a nação ela vivia uma aparente paz. Ou seja, havia paz entre as fronteiras, a nação desfrutava de um tempo de prosperidade.
Todavia, o declínio espiritual era muito grande, a decadência espiritual era enorme. Então ele surge com o oráculo de Deus, chamando a nação a um arrependimento, porque como nós estudamos a princípio do módulo, as profecias clássicas, né, tinham essa temática de mostrar o erro e aí convocar o povo ao arrependimento, porque senão o juízo divino ele estaria por vir. Então o tema do livro de Oséias é o amor de Deus, ou seja, o livro narra como é grande o amor de Deus em perdoar. Embora a nação vivesse essa aparente paz e prosperidade, e aqui eu quero chamar a tua atenção, porque muitas das vezes a vida financeira bem não quer dizer que nós estamos debaixo da bênção de Deus, porque a nação desfrutava de um período financeiro bem, estavam bem, mas eles estavam em decadência espiritual, ou seja, eles estavam espiritualmente miseráveis. Financeiramente aparentemente bem, mas espiritualmente miseráveis, ou seja, flertando com outros deuses, se contaminando com deuses pagãos, trazendo para dentro da nação um sincretismo religioso, culto a outros deuses, profanando, né, o nome santo do Senhor. Então, quando você olha para o conteúdo do livro, está aí no seu módulo, o conteúdo do livro vai nos dizer o seguinte: Deus ordenou a Oséias que se casasse com uma mulher, que lhe seria infiel e lhe causaria muitos sofrimentos. Olha que interessante. Deus ordenou a Oséias que se casasse com uma mulher, e aqui começa a discussão teológica. Por quê, meu irmão? Porque alguns vão atribuir, dizendo que esta mulher, ela já era uma mulher de prostituição. Ela já era uma mulher da vida promíscua, e aí Deus manda Oséias tirar ela de lá, e Oséias se case com essa mulher. Outros defendem a ideia que Deus não pediria algo desse tipo, que Deus não ia pedir para que ele tomasse uma mulher de prostituição, mas que Oséias se casa com uma mulher de uma vida casta, de uma vida pura. Todavia ela vem a cometer o adultério, e aí por conta do adultério ela começa a se encaminhar por caminhos de prostituições, e aí começa a se entregar a essa vida de prostituição. Discussões à parte, alguns defendem a sua posição. A verdade é que não seria nada de tão absurdo que Deus pedisse para que Oséias tirasse essa mulher, fosse buscá-la já num antro de prostituição. Por quê? Porque Deus queria ilustrar uma mensagem à nação, correto? Deus queria falar com o povo, mostrar através da vida de Oséias aquilo que ele tinha com o povo. Quando você olha para a vida de Abraão ele é tirado, né, de uma terra de ídolos. Então não há problema algum em Deus fazer isso, porque isso demonstra o amor de Deus, não é verdade? Quantos de nós não estávamos no meio da pecaminosidade, no meio de uma vida promíscua, e aí o amor de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos resgatou? A grande questão é como nós vamos se portar ou nos portarmos daqui para frente. Porque, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, a grande questão não é como você começa, e sim como você termina. Começar aparentemente é fácil. O desafio é manter-se e ir até o fim. Né? Lembra que o Senhor disse a Daniel: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Glória a Deus. Então, da mesma maneira que Gomer foi infiel ao seu esposo, né, ao Oséias, Israel, reino do norte, também se tornaria infiel ao Deus Todo-Poderoso. E a sua idolatria, a sua pecaminosidade é ilustrada ou comparada à semelhança do pecado de adultério. Então, a nação traiu Deus da sua aliança e se prostituiu com outros deuses. A nação, ela mergulhou em densas trevas, irmão, ficando destituída de verdade, de bondade e do conhecimento de Deus. Está lá em Oséias 4, verso 6. Cheia de perjuro, mentira, morte, furto, adultério e derramamento de sangue. Até mesmo os sacerdotes haviam se corrompido, os sacerdotes haviam se contaminado, e isso foi em extremo prejudicial,
porque não era algo que acontecia só no meio do povo. A casa do Senhor, né, o povo de Deus estava corrompido. O povo de Deus estava prestando cultos pagãos e adorando a Deus, quebrando princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus. E isso todas as vezes que princípios são quebrados, a ruína ela é certa. Então, só que Oséias, ele surge com uma mensagem ímpar. Porque, como eu disse para os irmãos, o tema do livro gira entre o amor de Deus, que é a ideia, o amor, o grande amor de Deus em perdoar. Então, o tema do livro é o amor de Deus. Então, você percebe o seguinte: Deus desejava que Israel abandonasse os seus pecados e voltasse somente a adorar Ele. Ou seja, Deus estava disposto a perdoar. Assim como Oséias vai e perdoa a sua esposa, perdoa, recebe ela, Deus estava disposto a receber a nação, a perdoá-la, mas, infelizmente, a nação, o povo, continuava a viver em iniquidade. E essa decadência espiritual, social, política, ela foi se intensificando de tal forma que culminou no cativeiro assírio. Então você tem no ano 722, essas datas são importantes, vale a pena você guardar. No ano 722, o reino do norte cai, Samaria é invadida, e essa invasão começa por São Manassés V, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 17, verso 3, e vai se consumar por Sargão II, e em Isaías 20, verso 1, você tem a referência. Ou seja, o que acontece? Deus tem um propósito para a nação. Esse não era o projeto de Deus. Esse não era o desejo de Deus. Mas, infelizmente, o povo não deu ouvido. Mesmo o profeta ilustrando com a sua própria vida a mensagem de Deus, o povo não deu ouvido. Então, vai acabar caindo no cativeiro em 722 a.C. E aí nós temos a esfera de ação do livro, ou seja, quanto tempo esses acontecimentos, quanto tempo Oséias está profetizando e tudo isso se desenvolve. Nós temos aí uma referência mais ou menos, tá? Quando se fala de data, muitas das datas não tem como nós precisarmos em essência. Mas você tem aí aproximadamente um período que cobre 60 anos, mais ou menos 60 anos de história. Olhando para o livro do profeta Oséias, nós destacamos alguns pontos importantes. Eu quero pensar com você, né, algumas lições práticas. Eu sempre digo, você que é o meu aluno já sabe. Não adianta, irmão, nós apenas conhecemos tudo acerca do contexto histórico, textual, em que épocas, as datas, se você não extrair lições práticas da sua vida, né? A Bíblia é um livro atual. A mensagem que ecoa dos profetas menores, irmãos, ela é uma mensagem atual. Ela grita aos nossos ouvidos. Cada um desses profetas, quando você olha a mensagem deles, o oráculo que Deus lhes deu, é gritante aos nossos ouvidos. Então, eu quero aqui destacar pelo menos 3 pontos importantes dentro do livro que eu quero extrair algumas lições práticas. O primeiro ponto é que o profeta Oséias, ele tinha grande coragem e profetizava apesar da sua humilhação que sofria por causa do adultério de sua esposa Gômer. Olha que interessante. Com tudo aquilo que Oséias estava vivendo dentro do seu próprio lar, com tudo aquilo que Oséias estava vivendo dentro da sua própria casa, ele ainda tinha grande coragem para pregar, para profetizar, para anunciar a vontade de Deus. Irmãos, lembrando que Oséias vive numa época em que isso era muitas das vezes punido com apedrejamento. Mas Oséias, ele tem um propósito, ele tem um foco, cumprir o projeto de Deus, cumprir aquilo que Deus o chamou, entendeu qual era a sua missão. Oséias entendeu qual era a sua missão, independente daquilo que ele estava vivendo, ele estava disposto a cumprir a sua missão. E é isso que eu quero chamar a tua atenção, até onde você está disposto a ir para cumprir esse chamado, essa missão que Deus lhe deu. Oséias
Oséias tinha coragem para pregar? Será que Oséias não foi, até mesmo passou por momentos de zombaria? Será que os homens da época de Oséias, será que os amigos, aqueles que estavam próximos a ele, será que não o julgaram? Será que não menearam a cabeça para ele? Mas Oséias sabia quem havia o chamado. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nesta aula. Independente do que você esteja vivendo, lembre-se quem foi que te escolheu. Lembre-se de quem foi que te chamou. E o mesmo que te chamou, ele tem um propósito para contigo. Meu irmão, a tua obra não é vão, o teu trabalho não é vão no Senhor. Deus vai recompensar. O segundo ponto que eu quero pensar com você é que o livro de Oséias possivelmente foi escrito antes de 722. Por quê? Porque ele não cita a queda de Samaria, ele não faz referência. Ele adverte o povo, fala com o povo com relação ao seu amor, orienta o povo. Todavia, ele não faz a menção da queda, né? Da queda de Samaria. Então, possivelmente foi escrito antes. Terceiro ponto é que existem mais temas, né? Mas 2 temas são destaque dentro do livro. O primeiro é o adultério espiritual. Então, essa ênfase é acerca do adultério espiritual. Por isso que eu disse que a mensagem ela é muito contemporânea. Por quê? Porque a nação havia se prostituído espiritualmente, ou seja, havia se contaminado com a idolatria, com a feitiçaria, e todo esse ambiente de contaminação, de adultério espiritual, tinha tomado força dentro da nação. E aí você vai entender o porquê, que é o segundo tema que eu quero destacar, um tema importante, que era o conhecimento de Deus. Oséias 4, do 1 ao 6, vai nos dizer o seguinte, olha, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês. Vocês que vivem nesta terra, a fidelidade e o amor desaparecem dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentiras e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois eu sou quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, os profetas com vocês. Por isso destruirei a sua mãe. Olha que interessante, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito. Como os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Olha o que ele está dizendo, eu rejeito vocês como meus sacerdotes, porque vocês rejeitaram a lei de Deus. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Irmãos, os maiores poderes do mundo hoje é o conhecimento. Há uma frase no mundo corporativo que diz que quem detém o conhecimento detém o poder. Quem detém o conhecimento detém o poder. Mas eu quero pensar algo com você que transcende essa frase. Por quê? Porque na verdade o Deus na qual nós servimos, ele é conhecido como El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, fonte que alimenta, ou seja, tudo vem a partir dele, ele é a fonte de tudo, é o El Shaddai. Irmãos, ter conhecimento do Todo-Poderoso é entender que você está ligado a um Deus que pode todas as coisas. Por isso que eu disse que essa frase transcende ao mundo corporativo, porque ter conhecimento do Santo de Israel é deter o poder, queridos, é conhecer aquele que criou todas as coisas, aquele que fez todas as coisas. Por isso ele diz, vocês abandonaram o meu conhecimento, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, os peixes morreram, os animais do campo, está tudo um caos, porque vocês rejeitaram o conhecimento de Deus. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus e deixamos de lado o conhecimento de Deus, o caos se instaura sobre a nossa vida, o caos se instaura sobre a nossa mente. Nós precisamos conhecer o nosso Deus.
Para muitos estudar essa importância. Para muitos ter uma aula como essa, para aprender acerca da palavra de Deus, é perder tempo, é dizer que eu não preciso disso, mas olha o que o verso diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Meu irmão, mas olha que o capítulo de número 6, o verso de 1 a 3 nos diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Talvez a tua versão diz assim: prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu irmão, há um tempo de esperança. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Volte a ser como você era. Volte ao primeiro amor. Volte a ter desejo pelas coisas de Deus. Se volte para o Senhor. Se volte para Ele, porque Ele nos sarará. Ele nos curará. Oh, irmão, Ele vai mandar chuva sobre a nossa terra. Olha que mensagem gloriosa e poderosa. Meu irmão, nós teremos muito mais lições no livro de Oséias. Mas pega o teu esboço aí, você tem as pessoas chaves aí no livro de Oséias, Gomer, a nação. Então você olha para o teu esboço aí que está aí no livro, tá bom? No nosso módulo, anota, medita, grifa, leia, releia, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Vamos seguindo aqui, olhando para os profetas menores. Então nós já falamos sobre Oséias. Ah, pastor, só tem isso de Oséias? Não, tem muita coisa. Mas aí você faz a sua parte também, né? Então vamos lá, nós vamos olhar agora para o profeta Joel. Isso mesmo, profeta Joel. O profeta Joel, ele vai descrever um momento da história que teve sobre a nação. Ele descreve uma terrível praga de gafanhotos que vai cobrir a terra e vai devorar todas as colheitas. E aí ele relaciona essa praga dos gafanhotos com o início do dia do Senhor. Então você vai ver muito forte essa ênfase dentro do livro, o dia do Senhor, ou seja, prevendo um dia que o julgamento se agravaria. Em consequência disso, ele conclama o povo a um arrependimento. Então ele vai convocar o povo a um arrependimento, vai convocar a nação para que se arrependa, tá bom? Então 3 momentos do dia do Senhor são perceptíveis, 3 momentos do dia do Senhor se destacam. Primeiro é o momento histórico, ou seja, Deus intervindo na história de Israel. Em todo o livro você vai ver isso. Nós temos referência de Sofonias, do 1, do 14 ao 18, Joel, do 1 ao 15. Você vai ter aí a mão de Deus na história, Deus intervindo. O dia do Senhor. O segundo ponto, né, é o ilustrativo. Por quê? Porque um incidente histórico vai representar um cumprimento parcial do dia do Senhor. Então Joel 2, do 1 ao 11, Isaías também nos demonstra isso, ou seja, Deus vai usar aquilo que acontece no contexto histórico para ilustrar aquilo que ele ainda tem. E aí nós entramos no terceiro momento perceptível, que é o escatológico. Então o livro todo vai nos trazer momentos escatológicos, ele vai nos falar de eventos futuros que são certos, que envolve a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, o milênio. Então você tem as referências no livro que vão deixar claro acerca desses momentos escatológicos. A palavra escatos, né, tempo do fim, e logia, né, o estudo do tempo do fim. Então o livro também tem aí a sua veia escatológica, tá bom? Dentro da cronologia dos profetas menores, quando é que Joel surge no cenário de Israel? Há uma discussão acerca da data. Alguns vão dizer que ele não é tão antigo como a data de 835, outros vão dizer que é mais próximo. Mas verdade é, embora o livro não dê referência de um monarca, de alguém que nos leve a uma cronologia exata, a maioria dos eruditos entende que Joel ele surge no cenário
de Israel no ano 835 aproximadamente antes de Cristo. Então ele está lá atrás, né? Então ele está lá atrás. Ele vai surgir como um profeta ao Reino do Sul, né? O autor, quem é o autor do livro de Joel? O próprio Joel, ele tem sido tradicionalmente aceito como autor. Pouco se sabe acerca dele, a não ser que o nome do seu pai era Petuel. Mas enquanto Joel ele profetiza para ajudar o Reino do Sul, você tem na mesma época ali Elias profetizando em Israel, o Reino do Norte. Olha que interessante isso. Então você tem uma ideia aí quando o profeta Joel surge no cenário. O tema do livro de Joel, o dia do Senhor. O tema do livro é o dia do Senhor. É a mensagem que é descrita, o livro revela que o dia do Senhor está chegando. Então é muito forte essa mensagem dentro do livro. O conteúdo do livro, vamos lá. Os gafanhotos, além de devastadores, nos chamam a atenção pela sua agregação maciça e por sua grande capacidade de deslocamento. Então Deus usa a ideia desse enxame de gafanhotos para exemplificar o que ocorreria com a nação que não se arrependesse por meio da invasão dos exércitos inimigos. Então, da mesma forma que os gafanhotos destroem toda uma vegetação em poucos minutos e fazem um deslocamento, migram para outra área e ali vão acabando com tudo, o Senhor adverte por meio da vida de Joel, dizendo que se o povo não se arrependesse, aquilo era apenas um sinal. Ou seja, irmãos, a praga de gafanhoto ela foi algo terrível, tão terrível, que adverte a nação para um evento futuro. Caso o povo não se arrependesse, e isso aconteceria, mas por meio de uma invasão de um exército inimigo. E aí você tem o profeta Joel, e ele começa alertando, ou exortando, ou convocando o arrependimento, desde a liderança, toda a liderança da nação. Os sacerdotes, os ministros, a liderança espiritual da nação precisava urgente de um arrependimento. Precisava se voltar para Deus. E olha aí que interessante. Lembra que eu falei que a mensagem ela grita aos nossos dias? Irmãos, a mensagem é contemporânea. Por quê? Porque a nação, a liderança eclesiástica estava corrompida. O que é que nós temos visto nos dias de hoje? A idolatria tem se infiltrado no meio da igreja. Nós temos grandes templos, mas até onde de fato Deus está neste negócio? Então nós precisamos tomar cuidado, porque é uma convocação para o arrependimento. E se esse arrependimento viesse, Deus ele removeria esta praga de gafanhotos e essa estiagem, essa seca. Deus mandaria chuva, restauraria as colheitas, haveria proteção. A partir daí eu quero olhar para 3 pontos importantes e eu quero destacar com você algumas lições práticas no livro de Joel. A primeira, eu quero pensar sobre a questão dessa praga de gafanhotos, está lá no capítulo 1, do 1 ao 20. Joel retratou, irmãos, essa praga de gafanhoto sendo como algo tão terrível que as gerações anteriores nunca tinham presenciado algo igual. Ou seja, nunca tinha visto algo assim. E as gerações futuras se lembrariam, nunca esqueceriam desse dia tão terrível. Aí Joel compara dizendo assim, vocês estão vendo isso? Os gafanhotos? Queridos, isso é apenas um sinal daquilo que está por vir. Por isso, nós precisamos tomar cuidado, porque o dia do Senhor está chegando. Irmãos, como eu disse, o livro de Joel tem essa veia escatológica. Meu irmão, de tudo aquilo que a nação um dia passou, não se compara com os momentos de tribulação que está preparado para aqueles que não se arrependerem. Aí o segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos é o dia do Senhor. Joel 2, do 1 ao 17. Joel viu nas pragas um sinal, como eu disse. Aquilo que ainda estava por vir, ou seja, não era nem o começo. Um dia escuridão e tristeza no dia do julgamento do Senhor, um dia de escuridão e tristeza. Irmão, o profeta, a partir daí, ele convoca o povo ao arrependimento, do verso 12 ao 19. Você vai ver que ele convoca os ministros, os sacerdotes, chorem os ministros do altar, chorem os sacerdotes, porque só assim haveria um tempo de restauração. E aí o terceiro ponto é que, mediante a isso, ele anuncia que há uma resposta do Senhor. Se o povo se arrepender,
Se o povo se voltar ao Senhor, haveria uma resposta. Haveria um tempo aonde o Senhor conclamaria a nação, né? A nação que se arrependeu, ele restauraria. Meu irmão, a palavra arrepender-se, né? Metanoia, mudança de mente, de atitude. Ou seja, a resposta do Senhor só viria mediante a um arrependimento sincero e verdadeiro. Aí, a partir daí, nós temos algo a destacar, o quê? Primeiro, Deus restauraria a terra, ou seja, as plantações cresceriam em abundância. Segundo, haveria um despertamento espiritual. Joel 2, o 28 ao 32. E há de ser que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos servos, vossas servas, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, profetizarão. Ele está falando de um tempo, de um avivamento espiritual, de uma restauração da terra, mas isso se houvesse um arrependimento sincero. Haveria também o julgamento das nações, porque aqueles que não se arrependessem provariam desse julgamento, e é isso que o livro promete, e isso nós sabemos que irá acontecer. E que Judá receberia uma bênção especial, ou seja, o seu Deus estaria habitando no meio deles. Se fala de um tempo milenial. Então percebe a grandeza? Quando se fala desse derramamento espiritual, a gente olha para Atos e vê Pedro dizendo, quando alguém disse eles estão embriagados, Pedro disse, não, hoje se cumpre o que foi dito pelo profeta Joel, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões de sonho, sobre servos e servas derramarei do meu espírito. Olha o que Pedro diz, nos últimos dias, ou seja, no Pentecoste, o relógio dos últimos dias já começaram a ser contados, segundo o profeta Joel diz que nos últimos dias haveriam tempos. E isso se cumpre em Atos, porque Pedro declara que no último dia, ou seja, os últimos dias começaram a acontecer. Então, meu irmão, esteja firme, entendendo que Deus tem o melhor para você, que Deus tem o melhor para a tua casa. Mas lembre-se que se nós nos arrependemos, Ele vai mandar a sua chuva, vinho, azeite, a terra vai voltar a produzir. Mas isso se nós nos arrependemos de verdade. Deus tem um tempo novo para a tua vida. Deus tem um tempo novo para a tua família. Deus tem um tempo novo para a tua casa. Mas lembre-se disso. Volte-se para o Senhor. O profeta Oséias nos disse acerca do amor de Deus. E Joel disse que o dia do Senhor está vindo. Então, se nós nos voltarmos para o Senhor vai restaurar a nossa terra. Vai nos dar um avivamento espiritual. Vai julgar os nossos inimigos. E nós estaremos reinando com Ele para sempre. Meu irmão, que Deus te abençoe. Fique com essa aula de hoje. Foi muito bom ter estado com você. Lembrando sempre, meu irmão, nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, porque o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Que Deus te abençoe. Tenha um dia de bênção, uma semana de vitória. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, porque é o Senhor que te sustenta. Paz, prosperidade, cura, bênção. E o melhor, meu irmão, o temor e o tremor do Senhor sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima, tá bom? Se você não é o nosso aluno ainda, eu te convido. Faça parte dessa grande família, o Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Porque esse é o nosso foco. Ministrar para transformar vidas. Não é para fazer o nome de um homem grande, mas é para fazer que o nome do Senhor cresça e o nome dele seja glorificado. Que o teu ministério seja afiado com essa ferramenta. Que você pregue, que você ensine, que você seja um homem melhor, uma mulher melhor, um servo melhor na presença do Senhor. Tá bom? Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito. Fazer pessoas melhores para melhor servir ao Senhor. E só tem um jeito de nós crescermos. É por meio da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. E até a próxima, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz e até uma próxima aula, se Deus quiser.